como organizar melhor o dia a dia e também sair um pouco aí das falsas ilusões da nossa mente. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui no canal da Alumiar. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre como ter uma organização do dia a dia e superar essa sensação de não ser uma pessoa tão produtiva assim. Você, nos últimos tempos, tem se cobrado muito para ser uma pessoa produtiva, ou muitas vezes até vem aqui para o YouTube ou para o Instagram e fica pesquisando conteúdo sobre como superar a procrastinação, como ter produtividade, como ter organização, e até mesmo se perde ali em tantos vídeos e fica procrastinando. De repente, lembra de uma atividade que precisa ser feita, mas vem para o YouTube ver vídeos aleatórios, né? Fica ali escutando a música aí, não, daqui a mais 10 minutinhos eu começo, e fica sempre nesse ciclo. Ou até mesmo programa atividades para fazer durante o dia e quando percebe, não consegue finalizá-las e fica sempre com essa sensação, com esse sentimento de frustração, de que não conseguiu realizar, de que não é capaz de fazer os seus resultados ou alcançar até mesmo os seus objetivos. Isso é comum por aí. Como organizar melhor o dia a dia e também sair um pouco aí das falsas ilusões da nossa mente. A nossa mente ela é um pouco ansiosa muitas vezes e nós acabamos programando várias coisas e não temos noção real do tempo, né? Então eu quero começar pelo primeiro ponto. Mas antes de passar para o conteúdo, eu quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, para você receber em primeiras mãos os conteúdos, os vídeos e ao final deste vídeo, quando você vê o que te ajudou, quais reflexões gerou aí do outro lado, compartilhar com aquele amigo e aquela amiga que precisa aprender sobre isso também. E claro, deixar aqui nos comentários quais temas você quer ver, deixar aqui também nos comentários quais os seus maiores desafios em relação à produtividade e organização aí da rotina, combinado? Então, falando sobre o primeiro ponto aqui da nossa conversa de hoje, a nossa mente muitas vezes ela é um pouco ansiosa e nós queremos ali resolver o mundo inteiro, a vida inteira num dia. Isso é comum por aí? Então, muitas vezes nós precisamos parar e ter uma realidade, né, ter ali uma visão mais real sobre o tempo. Por exemplo, se você vai definir uma atividade, para realizar uma atividade, vou aqui dar um exemplo bem específico meu. Pronto, para gravar este vídeo aqui para o YouTube. Muitas vezes pela manhã eu coloco gravação YouTube. E aí pode ser que eu me perca colocando meia hora, uma hora. Mas não é só isso. Para gravar o vídeo no YouTube eu preciso me preparar, preparar roteiros, preparar o ambiente, preparar o espaço, preparar o som. Então percebe aí que dentro de uma pequena atividade que eu coloquei ali, há outras microatividades, e isso acontece diariamente se nós não nos percebermos. Por exemplo, preciso colocar ali para fazer compras no supermercado. Só que não é só ir fazer a compra no supermercado, tem deslocamento, tem todo o processo de organizar as compras, ou até mesmo realizar um trabalho ou uma apresentação. Tem todo um processo ali que envolve aquela apresentação. Ou você que está ali totalmente empolgado, empolgada em iniciar uma atividade física, aí coloca ali na tua agenda, na tua rotina, 30 minutos para atividade física. Mas você não lembra dos micro passos, né? Das microações que precisam ser realizadas para poder executar aquela atividade. Por exemplo, se arrumar, se preparar, né? Ou ir para o local que você vai realizar a atividade. Muitas vezes nos falta essa percepção das microatividades. Então, por isso que você muitas vezes coloca ali diversas atividades pela manhã e quando vai chegar ao final da manhã você conseguiu fazer uma atividade ou duas. Então, muitas vezes essa desorganização, essa falta de visão da realidade do tempo prejudica na organização do dia a dia e da rotina. Então, uma dica muito importante para você que vai organizar os seus dias de uma forma mais leve e produtiva, quando for escrever ali a atividade que você vai fazer, coloca também do lado as microatividades, porque isso vai te treinar, vai ajudar ali o teu cérebro a ter uma noção real do tempo e até mesmo ter uma clareza mental para quando você for executar essa atividade. O segundo ponto muito importante que vai te ajudar a ter uma organização melhor do dia a dia é o quê? Dividir por blocos de atividades. Ali, muitas vezes há técnicas e há muitos ensinos para dividir de hora em hora.
mas há pessoas que não se adaptam a esse estilo de organização mesmo do tempo, de agenda de produtividade. Então, uma das formas que me ajuda muito, inclusive aqui nos bastidores, é dividir as atividades por blocos. Por exemplo, no período da manhã eu já divido um bloco ali para cuidar da saúde, é questão também espiritual. Todos esses processos são referentes à minha saúde e ao meu bem-estar. E aí já tem ali mais por volta do meio da manhã, tem um bloco de trabalhos, de atividades, mais voltado para o profissional. Então você vai juntando ali atividades semelhantes àquele grupo para que você possa ter uma melhor execução, uma maior produtividade. Isso ajuda muito as pessoas, inclusive eu já tive feedbacks, inclusive também me ajuda muito. Então foi uma das coisas que eu quis compartilhar aqui com você. E também essa questão de dividir blocos de atividades te ajuda a ter uma rotina inteligente, que significa o quê? Você ter ali uma maior produtividade, está agrupando atividades referentes, por exemplo, ao trabalho. E aí você tem menos interrupções de outras áreas da vida. É claro que ninguém vai separar o pessoal do profissional, né? Como muitas vezes a gente vê por aí. Mas, por exemplo, se você tem ali uma demanda profissional para entregar, você vai ficar focado somente naquela atividade, naquela área. Então, dividir por blocos ajuda muito a ter uma produtividade e uma organização. E se você já faz aí do outro lado esse estilo, já me conta aqui também que eu vou adorar saber. O terceiro ponto é aceitar a realidade. E isso vem muito de frente com o nosso senso de querer controlar tudo muitas vezes. Então, há perfis de personalidade que tem ali muito forte a questão de querer controlar, do perfeccionismo. Então, aceitar a realidade como ela é, porque muitas vezes você vai planejar ali algumas atividades, mas irão acontecer imprevistos no decorrer do dia que você vai ter que adaptar. Então, treinar a sua mente para ter aí uma flexibilidade também vai te ajudar a ter uma rotina mais leve e produtiva. O que acontece muitas vezes, ficamos nessa briga interna do controle, de querer que as coisas saiam perfeitas, que saiam conforme nós planejamos, e aí vem os imprevistos. Então, quando você está mais aberta a essa questão de ter uma flexibilidade mental, você consegue adaptar aos recursos que você tem. Por exemplo, por isso que outro ponto importante, ter uma rotina desenhada, né? Ter ali o planejamento semanal, te ajuda, por exemplo, a trocar as atividades. Se naquele momento houve um imprevisto que te impediu de fazer atividade A, mas logo em seguida você precisaria fazer a B, e ela é possível ser executada com aqueles recursos com que você tem naquele momento, então você consegue fazer esse manejo mais criativo, mais flexível e tem ali uma coisa mais fluida, né? Sai ali um pouco desse controle, dessa visão de produtividade de uma reta. E aí nós percebemos que no decorrer do dia há muitas curvas aí referente à produtividade. Então, essa questão de principalmente aceitar a realidade como ela é, vai te ajudar a treinar e sair da ilusão da mente de que você controla tudo. Nós não controlamos tudo. Então, é um exercício mesmo para nós diariamente nessa questão da organização. Inclusive no RI, que é o nosso programa de rotina inteligente, eu apresento bem a questão das 13 áreas da vida, porque vai ajudar as pessoas a perceberem quais outras áreas precisam ser cuidadas e a fazer um planejamento que vai de fato estar alinhado com os frutos e os objetivos que as pessoas querem conhecer. E caso você queira conhecer um pouco mais, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá certo? Então, esses eram os 3 pontos que eu queria conversar com você hoje. Primeiro, da questão de ter uma visão mais real ali do tempo, não colocar só uma atividade macro, mas ter uma percepção e colocar do lado as atividades micro que vão te ajudar a desempenhar aquela atividade. O segundo, dividir por blocos de atividade, que vai te ajudar bastante. E o terceiro, aceitar a questão da realidade, né? A questão do treino em relação ao perfeccionismo, essa questão de estar sempre no controle. Então é muito importante, porque senão vai passar o dia e aí mais uma vez vai ser nutrido aquele ciclo, aquele sentimento de frustração, de autocobrança. E tudo isso ao longo do tempo vai aí até prejudicando a sua autoestima, né, a sua autoconfiança, porque uma das coisas muito importantes é nós confiarmos na nossa própria palavra. E aí quando você ali se compromete a fazer 10 atividades no dia, mas no final dela
você só conseguiu fazer 4, e pode ser que nem seja porque você não tenha tentado, não seja competente. Pode ser que tenha sido porque você não teve uma previsão real do tempo. Então, você vai acabar perdendo a confiança em si mesma, em si mesmo, na sua palavra. E o que é que isso vai causar? Vai causar uma baixa autoestima. Então, você vai estar sempre ali se colocando para baixo, se falando, né? Sendo até cruel consigo mesma, dizendo que não consegue fazer o que se compromete a fazer, começa uma coisa e não termina. Então, tudo isso vai nutrindo em nós o quê? A gente vai acreditando, né? Vai criando essas crenças, vai fortalecendo essas crenças de que nós não somos capazes, e isso vai nos paralisando diante aí da vida, dos nossos resultados. Então, era esses pontos que eu queria compartilhar com você. E aí, eu espero que tenha te ajudado no dia de hoje. Foi muito bom te ter por aqui. E aproveite e deixe o teu comentário, né? O que que você aprendeu, quais foram as suas reflexões. E não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele amigo ou aquela amiga que precisa ouvir isso hoje, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.